Não, isso aí é requerimento depois, porque o... Esse aí você vai ler matérias recebidas, depois você vai ler. Não, você pode ler aqui, matérias recebidas. Boa noite. Constando o quórum com a proteção de Deus sobre a guarda Nossa Senhora Aparecida, declaro aberta a presente sessão ordinária. Autorizo o vereador Maicon a fazer a leitura do texto bíblico. Convido todos para estar de pé. Boa noite a todos. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. Palavra do Senhor. Passaremos para o período do pequeno expediente. Autorizo os secretários a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Resumo da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 28 de junho de 2017. Verificada a presença de todos os senhores vereadores da Câmara Municipal, às 20 horas iniciou-se a terceira sessão ordinária. Após a leitura do texto bíblico, passou-se para o período do pequeno expediente. No pequeno expediente foram lidas as seguintes matérias: ata da sessão anterior, a qual foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Correspondências recebidas: requerimento interstício regimental número 009/2017-L, projeto de lei número 009/2017-E, projeto de lei número 10/2017-E, emenda modificativa número 001/2017-L. O senhor presidente passou para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação, a emenda modificada número 001/2017-L, súmula. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná operação decreto até no limite de R$200 mil. Usaram da palavra os vereadores José Francisco de Oliveira, Helena Aparecida Marião Pelezan, Ednilson Ferreira Neves. Em única discussão e votação, requerimento número 009/2017-L, solicitando que se digne conceder a redução do interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 009/2017-E. Em primeira e segunda discussão e votação, projeto de lei número 009/2017-E, súmula. Autoriza o chefe do Executivo a contratar a operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. O senhor presidente passou para o período do grande expediente, usou da palavra o vereador Ednilson Ferreira Neves. Em seguida, passou-se para o período do pronunciamento de líder de bancada e representante de partido. Novo pronunciamento, senhores vereadores. O senhor presidente passou para o período das explicações pessoais. Novo pronunciamento, senhores vereadores. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus e a guarda de Nossa Senhora Aparecida, deu-se por encerrada a presente sessão, cuja ata, depois de lida, discutida e aprovada, segue assinada pelo secretário e pelo presidente. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Que não tiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Autorizo os secretários a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Requerimento número 010/2017-L. Excelentíssimo senhor Givaldo Cordeiro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal, Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, com base no capítulo 5 do artigo 149
do regimento interno da Casa de Leis, solicitar que se digne conceder a redução do intérsecto regimental para única discussão e votação a moção de repúdio número 001/2017-L. Justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada sua relevância para o município. Nesses termos, para deferimento, Lobato, 14 de agosto de 2017. Moção de repúdio número 001/2017-L. A Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná, requer nos termos regimentais a aprovação de moção de repúdio contra a professora da empresa Unicesumar, Tânia Corredato Perioto, palestrante de um curso ministrado no dia 9 de agosto de 2017, na Casa da Cultura, professora Alice Cafofo, na cidade de Lobato, cujo tema a ser tratado era Programa de Excelência na Educação Básica, pelos motivos a seguir declinados. Durante a apresentação, a palestrante, quando começou a falar, você sabe o que é ética e ética profissional? Discorrendo a respeito do uso de apelidos no ambiente de trabalho, fazendo a seguinte colocação: vocês acreditam que eu já cheguei na escola que tinha professora que chamava FIA, perguntando o que é FIA, dizendo a seguir que é uma pessoa que se apresenta assim no seu local de trabalho tem 50% a menos de credibilidade perante as pessoas. Neste momento, todos os presentes na palestra se viraram para a professora Maria Aparecida Toloto de Carvalho, que atende pelo apelido de FIA. Uns riam da situação, outros estavam indignados, causando-lhe um enorme constrangimento. Por isso apresentamos a presente moção de repúdio à professora palestrante, pois a professora Maria Aparecida Toloto de Carvalho, conhecida como FIA, sendo há 16 anos professora da Escola Municipal Elisa Abraão, onde foi diretora por 8 anos, este apelido em nada influi na sua credibilidade, visto que sempre desempenhou suas funções com muita competência, fundada em valores e princípios éticos e morais suficientes, fortes para oferecer a crianças e jovens uma experiência positiva de convivência. Transmita-se o teor dessa moção de repúdio à professora Tânia Corredato Perioto, professora da empresa Unicesumar. Passaremos para o período da ordem do dia. Suspenda a sessão por 10 minutos para as comissões darem seus pareceres sobre a moção de repúdio número 001/2017-L do Legislativo Municipal. Só foi mais? Só foi mais? Não, só foi nós, assim?
Nem vou inventar, mas dá muito trabalho. Tem que mudar, mexendo banco, mexendo coisa. Lê tudo, né? Tá. Tem. Também tem. Esse requerimento é o 0010, Márcio. Esse aqui é o 002 ou não? É porque tá aqui todo mundo. Moção de repúdio, né? Autoriza o secretário a leitura do requerimento de intertício número 010/2017L. Requerimento número 010/2017L. Excelentíssimo senhor Givaldo Cordeiro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal, Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requerer com base no capítulo 5 do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicitar que excedirem conceder a redução do intérprete regimental para única discussão e votação a moção de repúdio número 001/2017L. Justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada a sua relevância para o município. Nesses termos, para deferimento, Lobato, 14 de agosto de 2017. Os vereadores que assinaram foram Aparecido Fiel de Carvalho, Ednilson Ferreira Neves, Guilherme Vieira Gonçalves, Michael Jairo de Carvalho Gomes. Em única discussão e votação, o requerimento número 010/2017L, solicitando que se designe conceder redução do interstício regimental para única discussão e votação da moção de repúdio número 01/2017L. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, boa noite, os demais companheiros, público presente. Venho nessa casa esclarecer que estive presente nesta palestra, a qual foi proferida pela doutora Tânia Periotto, da Faculdade Universidade Unicesumar de Maringá, a qual a Prefeitura firmou um convênio com esta entidade, trazendo palestras, cursos, conhecimentos para os profissionais da educação do nosso município. Neste dia, ao meu ver, a palestra foi uma palestra, assim, digamos, de bom aproveitamento. Vários conhecimentos,
coisas que realmente a gente que está dentro da escola sabe que realmente vem acontecendo aos longos dos anos, não é coisa deste ano. Estou há 17 anos na rede municipal de ensino e não é diferente. A palestra, o que ela veio trazer nessa palestra, não é diferente do que vem acontecendo nesses 17 anos. Né? Então, assim, e coisas também que a gente deu para perceber, como ela mesma colocou, que ela profere essa palestra em 36 municípios, se eu não me engano, a mesma palestra. Não é palestra, digamos assim, encomendada, como a gente ouviu, né, alguns comentários. Jamais uma faculdade, uma universidade como a Unicesumar viria aqui falar algo que alguém tivesse encomendando, determinando, quero que fale isso ou aquilo. Tá? O tema que ela usou nessa palestra foi de ética profissional. Deixa para falar sobre a moção depois. Nós estamos aqui, está em votação o requerimento. Por favor. Pois não. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levante. 4 vereadores favoráveis, 4 contra e 4 favoráveis. Eu voto pela aprovação do requerimento. Solicita ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Guilherme Vieira Gonçalves, a leitura do parecer de moção de repúdio número 001/2017L. Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação para dar parecer. Enviada à comissão em 14 de agosto de 2017. Como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, designa como relator da moção de repúdio número 001/2017L, vereador Guilherme Vieira Gonçalves. Edson Ferreira Neves, presidente da comissão. Enviado ao relator 14 de agosto, devolvido com respectivo parecer em 14 de agosto de 2017. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre a moção de repúdio número 001/2017L, pelo fato ocorrido na palestra ministrada pela professora Tânia Corredato Perioto, no dia 9 de agosto de 2017, na cidade de Lobato, concluímos que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica contra a legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Salvo das sessões da Câmara Municipal de Lobato, 14 de agosto de 2017. Autorizo os secretários a leitura da moção de repúdio número 001/2017L. Moção de repúdio número 001/2017L. Plenário José de Azevedo Rodrigues, ao 14 de agosto de 2017. Givaldo Cordeiro Ribeiro, vereador autor. Moção de repúdio número 001/2017L. A Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná, requerer nos termos regimentais a aprovação de moção de repúdio contra a professora da empresa Unicesumar, Tânia Corredato Perioto, palestrante de um curso ministrado no dia 9 de agosto de 2017, na Casa da Cultura, professora Alice Cafofo, na cidade de Lobato, cujo tema ser tratado era Programa de Excelência Educação Básica, pelos motivos a seguir declinados. Durante a apresentação, a palestrante, quando começou a falar sobre "Você sabe o que é ética profissional?", discorrendo a respeito do uso de apelidos no ambiente de trabalho, fazendo a seguinte colocação: "Vocês acreditam que eu já cheguei em escola que tinha funcionária, professora chamada FIA, perguntando o que é FIA, dizendo a seguir que uma pessoa que se apresenta assim no seu local de trabalho tem 50% a menos de credibilidade perante as pessoas. Nesse momento, todos os presentes na palestra se viraram para a professora Maria Aparecida Toroto do Carvalho, que atende pelo apelido de FIA. Uns riam da situação, outros estavam indignados, causando-lhe um enorme constrangimento. Por isso
Solicitamos a presente moção de repúdio à professora palestrante, pois a professora Maria Aparecida Toloto de Carvalho, conhecida como FIA, sendo há 16 anos professora da Escola Municipal Elias Abraão, onde foi diretora por 8 anos, esse apelido em nada influenciou na sua credibilidade, visto que sempre desempenhou suas funções com muita competência, fundada em valores e princípios éticos e morais suficientes, fortes para oferecer às crianças e jovens uma experiência positiva de convivência. Transmita-se o teor dessa moção de repúdio à professora Tânia Corredato Perioto, professora da empresa Unicesumar. Em única discussão e votação, a moção de repúdio número 001/2017L. A moção está em discussão. Como estava falando, é uma questão, quando ela veio trazer esse tema, etiqueta profissional. É como a gente se coloca dentro da educação. O que vamos estar passando para os nossos alunos as formas corretas. Até porque nós ensinamos desde o primeiro ano que nós temos nome para ser chamados pelo nome. Né? Mas se referindo a Maria Aparecida Toloto, a qual trabalhei 8 anos com ela, abracei a administração dela, admiro, uma pessoa muito competente, sabe, tenho assim um carinho muito grande pela FIA, ela sabe disso, e acho que a palestrante, nesse caso, ela foi infeliz no exemplo que ela deu. Não era a intenção dela identificar ninguém, até porque ela não conhecia que tínhamos uma FIA no nosso meio. Ela tratou esse apelido como se fosse qualquer outro. Até porque, para a gente resgatar o que ela quis dizer, o intuito dela nesta palestra era colocar que nós tínhamos que resgatar o valor do professor, aonde hoje a gente vê assim que está bem esquecido, está difícil. Às vezes parece que não, mas nós que estamos dentro da escola, sabemos antigamente, na minha época de escola, se falasse de chamar pai e mãe, ou de pelo menos ir para a secretaria, a gente tremia na base. Hoje o professor não pode nem falar que vai pôr de castigo. Nós falamos, vamos pôr no cantinho do pensamento, uma forma mais carinhosa. E com isso, tem os pós, os contras, foi se perdendo os valores do profissional da educação. Né? Então, onde que ela quis resgatar a ética profissional, não a FIA Toloto, a gente sabe que está identificando aquela pessoa, aquela personalidade, né? aquele tipo de pessoa que ela é. Não como se fosse esse FIA de falar, eu não sei o nome, FIA, vem cá. Como se eu estivesse chamando o Pedro de Joãozinho. Né? Foi uma maneira de colocar, passar para as nossas crianças, começando por nós mesmos. Eu acredito, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, que não foi por mal, que não foi menosprezando ninguém. A FIA tem o seu valor, né, que ela conquistou no seu dia a dia, como qualquer um dos nossos profissionais. Somos todos profissionais da educação, todos ali, um pelo outro. Nós sempre trabalhamos unidos. Do portão para dentro daquela escola, sempre vestimos a camisa do Elias Abraão, em prol das nossas crianças. Então, não tem ninguém ali querendo menosprezar ninguém. E se tratando, né, quando o senhor presidente, até conversando ali, colocou que a doutora Tânia deveria ter se retratado logo em seguida. A diretora da nossa escola chamou a FIA para uma conversa, para um esclarecimento. Né, e tiveram uma boa conversa. A FIA, assim, aparentemente, entendeu que a equipe não quis jamais, que talvez até eu, no lugar da FIA, naquele momento, teria ficado chateada também. Né? Eu acredito assim, que foi infeliz o exemplo, mas sem maldade, sem querer menosprezar ninguém. A FIA não vai deixar de ter o caráter, o valor dela por isso. Eu acho que são assim umas coisas pequenas que se leva para um outro ângulo. Depende da visão de ótica de cada um, depende da interpretação. Às vezes as pessoas até entenderam, mas não querem entender. Às vezes entenderam e querem complicar.
Às vezes nem foi tanto a FIA, porque depois a gente viu os comentários no Facebook, assim, de pessoas que a gente tem certeza que entendeu que pé que a doutora quis colocar. Tá? Então, eu vejo assim que esse tirar, né, a gente perder, no caso, essa palestrante, o município estará perdendo, os professores estarão perdendo, as crianças estarão perdendo. Tá? É uma professora que tem uma graduação, não é pouca, né? Então eu acredito assim que ela deve ter estudado bastante para vir proferir uma palestra deste porte. Né? Então eu acho assim, eu não vejo necessidade nenhuma, né? E até entendi, pelo que eu soube, que a FIA também entendeu. A FIA já esteve à frente da gestão na escola, sabe como que as coisas funcionam, sabe como é para vir uma palestrante aqui, não é fácil, né? Então, assim, eu acho que dá para olhar com outros olhos. Muito obrigada. Moção continua em discussão. Senhor presidente e demais companheiros, já tive a felicidade de participar de palestras, né, com esse nível aí, e com esse nível de esclarecimentos. A vereadora disse bem, né, que ela foi infeliz no momento, na citação dela. Então, eu acho que a moção aqui, ela vai fazer uma reflexão. Ela vai entender o que aconteceu. Eu entendo que, dentro da escola, deva ter uma formalidade. As pessoas devam ser conhecidas pelo nome. Entendo, perfeitamente. Mas o exemplo que ela deu não pegou bem. Não foi legal. Naquele momento, ela foi infeliz. E isso vai fazer com que ela cresça também, com que ela se desenvolva, que ela aprimore, que ela conheça a comunidade, que a comunidade tem alguns vícios de linguagem que devam ser respeitados. Eu fiz minha campanha com meu apelido, do qual gosto muito. Tenho vários e uso os meus. Ela deveria usar o dela. Qual o problema? Quando citamos exemplos, citamos o nosso. O meu eu cito. Dil Cabeção, Cabeça Chata, Ceará, um monte. Qual o problema? Eu fui eleito com Dil. Companheiro foi eleito com Gambá. Companheiro Dequinha. Não vejo problema. Sei que a escola exige uma formalidade, uma formação específica com relação aos apelidos, até porque as crianças, no momento que elas estão na escola, algumas repudiam o apelido e não aceitam. Entendo, alguns apelidos são agressivos. Entendo. Mas existem apelidos carinhosos que, da forma com que a pessoa retrata ou exemplifica ele, colocam uma maldade. A diferença entre uma coisa e a mesma coisa, a vereadora sabe qual que é, não é? Então, a forma com que você enxerga aquilo, no momento que você enxerga de uma forma diferente, você tem que entender e saber, se ela é tão doutorada, tão graduada, ela tem que saber que existem outras pessoas que entendem de outra forma também. Que existem pessoas que ali têm uma outra linha de raciocínio. Então ela veio falar com professores. Quando se fala com professores, gente, a mente do professor viaja. Ele tem 1001 maneiras de interpretar. E nós temos essa diferença de interpretação. Quando nós vamos falar algo para alguém, né, dependendo daquela classe que você vai se direcionar, você tem que tomar cuidado com as palavras. A gente tem que se policiar. Né? Então, quando a gente está falando na rua aí, né, com o Dil, com o Dequinha, com o Escurinho e tal, né, a gente está ali, né, Dequinha? A gente é de boa. Mas a partir do momento que você pega em uma sala de aula um professor para entrar e falar e ensinar alguma coisa, ele já tem que ter muita convicção do que ele está dizendo. Ele tem que ter certeza. Não é isso? Porque é uma informação. Essa informação ela tem embasamento. Agora, você imagine uma palestrante, ela vem para falar para professores. Então, é difícil, né? Então, eu acredito que essa moção aqui de repúdio aqui vai acrescentar para ela. Vai acrescentar. Vai valorizar.
Né? Porque a partir desse momento, ela não vai citar exemplos. Ela vai dar a palestra sem citar exemplos. Porque, como a vereadora disse, ela foi infeliz no exemplo. Ela não conhece ninguém. Sim, mas por isso que eu estou dizendo. Eu não sabia que tinha uma FIA no nosso meio. Sim, e tem. Tem. Então, por isso que eu digo, então isso aqui, esse documento, vai servir para ela crescer, companheiros. Vai servir para ela refletir, para ela pensar melhor, né? Até porque nós vivemos numa comunidade pequena, onde nós temos o apelido. Para mim seria, se eu for eleito pelo meu nome, eu estou morto, né? Quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Então, são coisas assim que de repente, no calor da palestra ali, as coisas pegaram de um jeito diferente. Então, eu acredito que a doutora Tânia Corredato, Perioto aqui, né? Ela vai crescer, ela vai entender e ela vai se policiar. Como todos nós erramos, né? Todos nós somos passivos de erro. Ela também é. E ela vai entender que ela foi mal nesse momento. Tá? Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos presentes, boa noite. Eu não assinei a moção, votei contra, até por eu ter chegado aqui, já encontrado aqui o documento em cima da mesa. Eu gostaria até, e poderia até ter assinado, ter votado a favor, tá? Mas eu gostaria, sim, de ter ouvido algumas coisas, algumas palavras, até da própria FIA, com toda a liberdade, porque na cidade pequena todos sabem que a gente é apelido. Como disse o vereador Edno, se fosse para mim me eleger como José Francisco, estaria morto, né? Todo mundo conhece Dequinha, né? E como o Escurinho, já citado por você, né? Até o senhor presidente também, da mesma forma, todos nós aqui temos apelidos. Eu tenho um hábito e é o meu trabalho dentro da empresa, de que quando eu vou atender um telefone, eu atendo como José Francisco. Porque as pessoas lá fora não me conhecem como José Francisco, como Dequinha, me conhece como José Francisco. Sim, e respeitando a posição e a opinião de cada um dos companheiros e, mais elevado ainda, dos cidadãos lubatenses. Por quê? Eu tenho o conhecimento com toda a família. Tenho liberdade em conversar com o esposo, brincar e os demais familiares da FIA Toloto, tá? Eu, ouvindo algumas palavras, ou conversando com as duas professoras, também digo, quem não erra? Mas é um erro que eu também particularmente vejo que no momento não poderia ter existido. Então, volto a frisar novamente, eu votei contra a moção, não assinei a moção, porque eu gostaria de ter ouvido mais pessoas que lá estivessem presentes, para a gente poder ouvir, sim, os dois lados. Muito obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Passa a presidência ao vice-presidente Aparecido Ferro de Carvalho. Está com a palavra o vereador Givaldo Cordeiro Ribeiro.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, boa noite. Senhor presidente, referindo a essa moção de repúdio, nada mais justo do que essa casa fazer isso. E poderia ter acontecido com uma das companheiras, só que elas têm o privilégio de ter o sobrenome o mesmo, que é o sobrenome mesmo, que é conhecido, né? Rose Borges, Elaine Marion. E agora os demais companheiros aqui, se for pensado na maneira que foi expressado nessa palestra, essa casa aqui não tem só 50% de credibilidade, está sem a credibilidade, está em 200%, porque aqui todos, a maioria tem apelidos. E eu acredito que no momento que essa palestrante se referiu a apelidos, querendo assim corrigir, uma maneira no pensamento dela que estaria se referindo a apelidos, quem é FIA, poderia, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é João, mas você se coloca no lugar daquela professora, naquele momento. Se fosse eu um professor que fosse referido, onde já se viu, tem um professor chamado Gambá, com todo respeito, nós temos um professor chamado Pichita. E nem por isso ele nunca deixou de ser o professor que foi. E todos até hoje conhecem ele como Pichita. Tem pessoas em Lobato que hoje ainda eu conversando, a Lia está aqui, o ex-vereador Donizete, a Lia. Eu fiquei sabendo do nome dela hoje. Então a maneira que foi colocada, é uma maneira, infelizmente, foi muito mal colocada. E nós aqui temos por obrigação defender os nossos educadores. Poderia ter sido a FIA, poderia ter sido a Elaine, poderia ter sido a Rose, poderia ter sido várias professoras que a gente conhece. E todas eu estaria fazendo o mesmo papel, de uma moção de repúdio. E ela que se explique lá, já que ela é graduada, que se explique com o seu responsável. Então, essa moção de repúdio, coloquei e espero ter a maioria dos votos para que assim ela reflita. Porque não é em todos os lugares, não existe lugares que algum professor não vai ter um apelido. Eu duvido se existe alguma escola que não tenha apelido de professores, de funcionários, assim como essa casa. Então, eu peço aqui o apoio da maioria dos vereadores. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Givaldo Cordeiro Ribeiro. A moção está em votação. O vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levante. 4 votos contrários, 4 votos favoráveis. Eu voto pela aprovação da moção. A moção está aprovada. Passaremos para o intervalo de 10 minutos. Senhor presidente, peço que tire o intervalo regimental. Coloco o pedido do vereador Aparecido Ferreira Carvalho em votação. O vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Constando a presença de todos os vereadores, passaremos para o período do grande expediente. Concedo a palavra aos vereadores para assuntos gerais do município. Aparecido Ferreira Carvalho. Edno Luiz Ferreira Neves. Senhor presidente, demais companheiros, é
uma situação chata, né? Porque a gente não gostaria de estar falando nesse assunto, até porque eu acredito que nosso município tem condições de resolver alguns problemas. Problemas pequenos. Mas hoje eu tive a reclamação de um cidadão que levantou às 5 horas da manhã para pegar uma senha no posto de saúde para consulta de sua filha. Então, eu acredito que a gente tem condições de resolver esses problemas. Nós temos condições, sim. Nosso município é pequeno. Acho que dá para a gente aumentar a demanda, a oferta, né, de consulta. Até porque a pessoa levanta 4h30, 5 horas para pegar uma senha. Aí, que horas que ela vai ser atendida? Que horas que ela vai ser atendida? Que horas? Será que essa pessoa não tem que trabalhar depois da consulta? Então, eu acho assim que dá para a gente resolver, dá para a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade, para tentar aumentar os atendimentos às crianças, para poupar um pouco esse pai de família que levanta cedo para pegar uma senha. Acho que nós temos condições, sim. Nosso município tem. Nós debatemos aqui há poucos meses atrás a questão do recurso, do dinheiro e tal. Nós falamos sobre isso, que haveria, né, que tinha um dinheiro aí, que dava para... Então, eu acredito que dá para a gente administrar melhor essa situação e tirar esse problema da sociedade. Então, eu não estou aqui criticando nem tacando pedra. Estou pedindo aos companheiros para que a gente tome uma providência para tentar resolver isso. Para que a gente tire essa senha, essa situação de acordar de madrugada, né? E ele disse outras coisas também, né? Com relação à porta fechada, a demora para abrir e tal. Então, eu acredito que essa questão do pediatra, na questão da senha, é um problema. E o outro problema, e quem não pega a senha? Como fica? Obrigado, senhor presidente. Helena Aparecida Marião Piovesan. Boa noite a todos. Não sei se o vereador Edno chegou a procurar o encarregado da saúde para esclarecimentos. Também já tive essas reivindicações, ao qual fui direto ao encarregado do Departamento de Saúde, para saber como funcionava, o que dava para ser feito, que acredito sim que a nossa população tem que ser atendida, independente de números de ficha. Questão de pediatra, eu peço até para os presentes que nos ajude a conscientizar a nossa população que não precisa madrugar. A pediatra atendia à tarde, só à tarde, na segunda-feira, todas as segundas-feiras à tarde, e nas sextas a cada 15 dias. Com essas reivindicações, fui lá, conversei com o Álvaro, pensamos na melhor forma de viabilizar isso. Porque eu acho que nós estamos aqui, sim, para trabalhar, para melhorar e para o nosso povo ser atendido, ser feliz. Eu acho que não tem por que dificultar. E aí chegamos a uma conclusão, falei, Álvaro, não dá para a pediatra vir o dia todo? A demanda é grande, agora esse período seco, as crianças estão bastante gripadas, é muita criança doente. Aí ele falou, Elaine, vamos ver a possibilidade da doutora, porque ela atende outros municípios. E ele foi, viu a possibilidade da doutora, e hoje ela está atendendo na segunda o dia todo. Aonde era entregue ficha meio-dia, para ela começar a atender 1h30 da tarde. Perguntei para o Álvaro, são 20 fichas, se chegar ao 21º, vai ser atendido, Elaine. Ela não vai embora, ninguém vai embora se tiver aqui, a doutora estiver aqui, a não ser que ela já tiver voltado, ido embora.
Agora está se atendendo às 8 da manhã. O que acontece? A ansiedade, a preocupação, sou mãe também, sei da dificuldade, sei como a gente fica preocupado quando está com um filho doente. O que as mães, os pais pensam? Se eu chegar lá às 8, tem alguém que já chegou às 7, às 6, às 5, às 4, às 3. Então eu também tenho que ir. Essa semana eu vou às 5, chego lá já tem 15 pessoas, 20 pessoas. Na outra eu vou às 3. Então, quer dizer, é um desconforto, é um desgaste, realmente as pessoas precisam trabalhar. Quando era só à tarde, o pessoal passava a manhã inteira aguardando a ficha. Só ia entregar a ficha meio-dia. Não tem por que ir das 8 ao meio-dia, ficar lá aguardando para até meio-dia pegar a ficha. Agora ela chega às 8, o pessoal está madrugando. Então, na minha opinião, eu até coloquei para o Álvaro, se dependesse de mim, não se falava mais em números de fichas. Porque não tem que atender 10 ou 20, tem que atender quem estiver precisando. Até para acabaria essa agonia, a pediatra está lá o dia todo. Chegou, isso até nos consultórios particulares, quando a gente marca horário, nem sempre é atendido pelo horário. Se for por ordem de chegada, você vai ser atendido até à tarde, você não vai poder ter aquela pressa de chegar e já ser atendido. Né? Isso acontece em todos os consultórios, em todos os lugares. Não é questão de Lobato, não é questão desse ano. Essa reclamação a gente escuta, né, há muito tempo. Não é questão assim de dificultar, não. Eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas. Não precisa ir de madrugada. Se teu filho tiver com febre, vai passar na frente. Se estiver vomitando, vai passar na frente. Se der para esperar, a pediatra vai estar lá o dia todo para atender. Não dá para garantir se vai ser às 8, às 9, às 10, até à tarde, com certeza vai atender. Agora, às vezes eu até me pergunto, quando ela chegava para atender 1h30, gente, o pessoal perdia a manhã inteira lá, esperando para pegar a ficha. Teve um dia que a recepcionista fez o seguinte, tumultua a recepção, o pessoal está lá para ser atendido por outro médico, não é nem ainda a pediatra só ia vir à tarde, fica aquilo tudo congestionado. O que a recepcionista fez? Pegou o nome das pessoas, que eles mesmos se organizam, quem chegou primeiro, cada um sabe. Ela pegou o nome de todos e falou, podem ir para casa, quando for meio-dia, vocês estarão aqui para pré-consulta. E aí, 1h30, a pediatra começa a chamar. Para quê? Para não ficar lá, não perder amanhã. Né? De repente, agora de madrugada ainda, de repente o marido vai trabalhar, não tem nem ninguém deixar a criança, vai com a criança para o vento frio, 3, 4 horas da manhã, para a pediatra chegar às 8. Então, assim, quem nos procurar, vamos tentar conscientizar a gente, não precisa madrugar. Agora, se não for atendido, aí a conversa é outra. Porque, na minha opinião, eu acho que tem que atender, todos. E se for urgência, emergência, não se preocupe, com certeza vai ser passado na frente e vai ser atendido. Agora, se der para esperar, vai ser uma ordem de chegada mesmo. Vai chegando, vai atendendo, vai chegando, vai atendendo, até atender todo mundo. Muito obrigada. E na questão, também, eu quero parabenizar o Executivo pela brilhante festa que nós tivemos em comemoração ao aniversário do nosso município, pelas pessoas que colaboraram, pelos voluntários, pelos servidores públicos ao qual faço parte, né, e que sempre apoiamos, trabalhamos, e a festa sempre teve esse sucesso. Né, foi realmente assim reconhecido por toda a região, superou as nossas expectativas. Né, então, a gente só tem a agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, colaborou com a execução dos seus trabalhos para que a festa acontecesse. Que realmente, uma andorinha sozinha não faz verão. A prefeita sozinha não aconteceria festa, só os professores não aconteceria festa, e sim foi a união de todos os setores do nosso município. Muito obrigada. Guilherme Vieira Gonçalves. Boa noite a todos. Senhores companheiros vereadores, gostaria de dar os parabéns aos atletas do vôlei que esteve participando da fase final em Cambé, os escolares. E queria, como todos aqui,
saber como está a situação da nossa segurança, do Conselho de Segurança de Lobato, pois a cidade está uma calamidade. E eu acho que não é só por parte do prefeito, polícia, eu acho que a cidade inteira tem que se unir nessa hora e tomar providência, porque está uma calamidade, está um caos Lobato, que ninguém mais consegue sair durante o dia mesmo. Hoje eu estava puxando as imagens de câmera, durante o dia o pessoal está sendo assaltado. Então gostaria de saber como anda o Conselho, para tomarmos uma providência, cobrar as autoridades competentes. Obrigado. João Dias Bronze. José Francisco de Oliveira. Maicon Jairo. Boa noite, primeiramente. Só para pegar um gancho da segurança que citou o vereador Guilherme. Hoje estive conversando com o primo aqui, o Joelzinho, taxista, e parece que a gente conversando, vai, vem, conversa, e ele me disse do Zezinho, que lá atrás a prefeita estava com medo de contratar ele por atirar em alguém, bater em alguém e acabar sobrando para a prefeitura. Então, ele parece que teve conversando com o Zezinho, dele ter abrido uma firma, uma coisa assim parecido. Então, deixa aqui também que a gente providencie, senhor presidente, o mais rápido possível, porque está feio, não dá para sair de casa, deixar o portão aberto, você passa durante o dia tendo cuidando, sabendo a hora que você vai caminhar, a hora que você vai tomar banho, Então, deixa aqui que a gente providencie isso o mais rápido possível. Vereador, se me permitir uma parte. Pode falar. A questão da segurança realmente é uma preocupação muito grande de todos nós lobatenses, todos nós pais de família. E, assim, o que é um apelo que a gente vem fazer, eu acho que tem que ser tomada uma providência, sim, que urgente, é para ontem, né? Mas um apelo que a gente vem fazendo, eu estive conversando com o executivo a esse respeito, e ela esteve no 4º Batalhão pedindo socorro, pedindo mais policiamento e tal. E o que foi alegado lá? Que nós temos que pedir para os munícipes, tudo que for acontecendo no município, por mais simples que seja, denunciem, façam BO. Quando se puxa lá, Lobato não teve ocorrências. Aí o comandante fala, o que você quer, prefeita? Vou mandar mais policiamento? Não está acontecendo nada em Lobato. As ocorrências que tem lá, os policiais dão conta de sobra. A cara da prefeita arrasta no chão. Por quê? Eles vão, hoje é tudo sistema. Não dá para ficar falando, não dá para ser verbal mais. Você falar que aqui está acontecendo de dia, não dá mais para deixar a porta aberta, não dá mais para deixar nossos filhos ir no treino sozinho, é preocupante. Realmente, parece que nós estamos morando em São Paulo. A preocupação é muito grande, está acontecendo assim, fora do comum mesmo. Né? Só que aí a gente não consegue provar lá no 4º Batalhão que nós precisamos de mais policiamento, precisamos que mande a Rodan para fazer realmente, bater aqui nos conjuntos, de dia, de noite, todos os momentos. Por quê? Porque ele puxa no sistema, não tem ocorrência. Então, não precisa esperar o roubo, o assalto, ou seja lá o que for. Mexeram no teu portão, o vizinho falou que teve alguém estranho tentando abrir o seu portão, registra. Vai nos ajudar, vai fortalecer para a prefeita conseguir trazer o pedido. Então, eu acho assim, que cabe a cada um de nós, que estamos preocupados, a levar essa mensagem para todos os cidadãos. Quanto mais a gente divulgar, mais eles vão ter a ocorrência e vai nos fortalecer para a gente conseguir trazer. Muito obrigada. Só um exemplo aqui, vereadora, que nesse caso aí de Discal 190, acredito eu que fosse uma guarda municipal, onde, por exemplo, o Zezinho, ou até mesmo outra pessoa que conhece, resolvia muito problema. Um exemplo aqui, tive aqui, semana passada, a casa do Márcio foi roubada de manhã cedo. Então, ligaram no 190, mas é lá no jardim lá em cima. Eu estava passando de frente do destacamento,
policial de fora, não estava o soldado que é o Val, né? Aí, onde fica o tal jardim assim assado? Eu falei, agora até você me pegou. Se você me falasse por nome era muito mais fácil. A casa do Márcio Mantovani. Falei, é assim, assim assado. Então, mas até ele procurar esse lugar, por nome de rua, o bairro. É que é um bairro novo, né? Se tiver policial de fora, os ladrões já foi embora, levou tudo que tinha que levar. E o 190 nem sempre funciona, né? Pois é, tá aí que tá. Muito obrigado, presidente. Permite uma parte aí, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos presentes, eu não sei se posso, vereador, o senhor presidente, né, até fazer uma indicação agora nesse momento, que o município tome as providências de adquirir, comprar um telefone celular e deixar na viatura. Já tem. Já tem? Então, eu já retiro a indicação, mas eu gostaria de que fosse divulgado o número desse celular para toda a população. Por quê? Toda hora que você liga no 190, quando você consegue ser atendido pelo 190, a viatura está em ocorrência. Sendo-se de que entendo de que quando chega a noite, fica uma viatura para atender Lobato e para atender Flórida. Sabemos sim de que quando se existe, me permite, a malandragem, quando a viatura vai para a Flórida, o telefone come. Quando a viatura sai de Flórida, que chega em Lobato, da mesma forma, são todos avisados e são todos informados de que a viatura está em tal bairro, ou Flórida, ou Lobato. Muito obrigado. Roseli Guimarães Borges. Passa a presidência ao vice-presidente Aparecido Pialho de Carvalho. Está com a palavra o vereador Givaldo Cordeiro Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, boa noite. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna, eu gostaria primeiro de pedir, essa semana passada, eu tenho tido reclamações e é do setor meio ambiente. Então eu gostaria que essa casa pedisse o Executivo como está sendo feito as licitações de venda de lenha do município. Tendo em vista que para ser vendido a lenha, que é cortado as árvores da cidade, tem que ter uma licitação. Se passar para a PMF ou qualquer outra entidade, para se vender também tem que ter licitação. E você não pode dar essa lenha como forma de pagamento, como isso jamais pode acontecer. E eu presenciei alguém carregando, uns cortando, outros carregando a lenha, já direto no caminhão. Então eu gostaria de ter essas informações em mãos, porque senão eu passo um requerimento por essa mesa para a gente ter em mãos. Então, antes de que eu faça isso, junto com os demais companheiros, é uma maneira de fiscalizar, então eu gostaria que o chefe da divisão de meio ambiente, se pudesse marcar um horário para me explicar, se demais algum companheiro tiver vontade de saber as informações. Gostaria de fazer uma indicação verbal aqui a respeito do parque infantil. Esse parque aí é patrimônio histórico do nosso município, e eu já fiz essa indicação. Esse parque precisa passar por uma reforma e também retirar toda aquela terra que foi pondo. O parque foi, daqui uns dias, os buracos estão mais, você brincar no brinquedo, você tem que entrar no buraco. Foi aterrando e ele veio subindo aquela grama, então tem que tirar
aquela terra, gramar novamente e pôr uns brinquedos mais modernos, pintar esse parque aí, que eu acho que é um cartão postal. Muitos aqui, já enquanto criança, brincou nesse parquinho. Falando de festa, eu gostaria aqui, sempre fui muito claro, a nossa festa, eu participei de todas, tive o privilégio de participar de todas as festas, e sempre teve as festas, os altos da festa, os baixos, e às vezes mais sério aquele que não quer ver. E tendo em vista, e eu sempre falei isso, nós precisamos mudar a cara dessa festa, principalmente no que se refere ao prato típico. O prato típico, aquela leitoa que a população, aqueles mais antigos acostumados a comer, sempre foi a nossa leitoa caipira, a leitoinha tradicional de 15, 20 quilos. E vem, não só agora, não é a primeira festa, às vezes acerta na carne, às vezes erra, porque compra pernil. Essas carnes não é assim? Que vem aí desse porco branco, de granja. Então eu acredito que nós precisamos mudar a cara da festa no sentido do prato típico. Incentivar o produtor na época certa, que período que leva para se ter uma leitoinha lá de 15, 20 quilos, e preparar o produtor daqui, de Flores, de Santa Fé, para nós termos essa leitoa, para se realmente fazer uma leitoa no tacho. Nós estamos perdendo a nossa festa, o prato típico, por essa situação. Não venha me dizer, quem conhece aí de uma leitoa no tacho, que essa carne que é feita aqui é aquela carne gostosa que a gente come às vezes quando a gente faz em casa, na casa de um amigo. Então, aqui fica uma indicação da Europa que nós precisamos mudar a cara da festa. E eu venho cobrando isso sempre. Então, nunca é tarde. Falando de segurança, falar de segurança no nosso município é chover no molhado. Quando se refere à Polícia Militar, eu acredito que, eu falei isso numa reunião e nunca fugi do que eu falo, a polícia, primeiramente, a Polícia Militar tem que ter o comprometimento com a população. E isso eu falei na reunião, quando foi falado do Conselho, Guilherme, vereador Guilherme, que eu vi um dia bandido correndo de dia em cima de umas casas e tinha policiais que estavam de folga. Está tendo um assalto lá. Hoje é minha folga. Quem correu lá foi o sargento em reserva, o Zezinho, o outro, o Júlio, foram os policiais que deu amparo à população. Então, nós precisamos aqui, o que está acontecendo no nosso município, existe os ciúmes. E eu falo, ele podia estar aqui. Nós temos o sargento Barbosa, que assumiu, e eu vejo o sargento Barbosa tomar algumas atitudes, mas com pessoas de bem. Ele já sacou armas 2 vezes aí, para pessoas de bem, e quando eu falo pessoas de bem, uma pessoa que eu acredito, na minha opinião, a minha filha foi uma vítima dessas. Então eu acho assim, esse dia eu perdi eu falei para ele na praça, que naquele dia tinha tido cavalgada, e o pessoal estava andando de cavalo na praça. Eu falei que eu tinha vergonha de ser vereador. Lá tinha que tomar as atitudes, e eu sempre falei, meus filhos eu fui criado como meu pai sempre me criou. Se você tiver certo, eu vou te defender. Se você tiver errado, lá você fica. Se você foi preso, lá você fica. Então, meus filhos eu sempre procurei educar. E não só como meus filhos. Agora, o que acontece, em relação ao Zezinho, existe uma ciumeira, porque o Zezinho, quando assumiu perante a associação que estava se fazendo, ele pediu 60 dias para resolver o problema. Em 40 ele tinha resolvido o problema. Em 40 ele tinha posto uns vagabundos aqui no cacete, um pessoal de Londrina, para fora de Lobato. E é na pressão. Não venha me falar que você liga no 190. Esses dias eu estava em casa semana passada e quem conhece, quem é amigo, ele saiu correndo lá de short. Meu filho estava lá na frente e estava até o filho do Ailton, que é secretário do SAMAI, estava lá. Ele falou, me leva ali que está tendo um assalto, uma mão armada numa casa ali. Então existe o comprometimento. E nós precisamos de pessoas que tenham comprometimento com a população. E infelizmente está tendo política. Não está vendo o lado A e o lado B. Não. O que tem que ser visto nesse momento é toda a população de Lobato. E eu falei para o vereador João, se depender de mim, vamos criar aí, vamos fazer um baixo-assinado e vamos ver a opinião da população.
Vamos ver o que a população quer? Vamos ouvir a população? Aqui estão os 9 representantes da população. Nós fomos eleitos, somos representantes diretos da população. E eu sei que tem o apoio do vereador João, eu acredito que tem o apoio do vereador Dequinha, e a maioria da população pede Zezinho para ter o comando da polícia. E não é como se existe um problema, vamos criar a situação, ele pode criar. Agora a questão existe que não querem o Zezinho. A questão é política. Enquanto isso, a população está pagando um preço. E ele tem o respeito da população, e ele põe respeito na cidade. Se tem medo do município responder alguma coisa, ele pode criar uma empresa de segurança onde ele vai tomar a frente e ele vai ser responsável por aquilo que ele fazer. A prefeitura simplesmente pode contratar outra empresa e contratar o cidadão. E eu tenho certeza que em 15, 20 dias, só dele dar uma volta na praça, muitos respeitam, assim como ele fez no passado. Agora, enquanto ficar essa divisão política, tá? Que existe no nosso município, e existe tanto que nós, hora aqui, acabou de votar uma moção em defendendo um funcionário público do nosso município. Preferiram, com todo respeito, preferiram defender uma professora que veio lá de Maringá, ao invés de defender um do nosso município. Então, com todo respeito, nós precisamos parar de politicagem, porque se for para fazer política, fazer divisão, eu sei muito bem como fazer, e vou começar a fazer. Então, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência ao vereador Givaldo Cordeiro Ribeiro. Se algum líder de partido ou de governo quiser fazer uso regimental de 5 minutos, pode ocupar o plenário. O diretor do departamento é líder de governo, senhor presidente? Não. Passaremos para o período das explicações pessoais. Concedo a palavra aos vereadores para falar sobre atitudes tomadas durante a sessão. Edmo Luiz Ferreira Neves. Dispenso, senhor presidente. Helena Aparecida Marião Piovesan. Não. Guilherme Vieira Gonçalves. José Francisco de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, aos presentes, boa noite. Se falando aqui, voltando até falar da moção, eu digo de que já disse e vou repetir aqui novamente, de que sou muito amigo da família e a conheço a todos e muito bem. Eu votei contra por eu não ter ouvi apenas Facebook e Zap. Então, por esse motivo, eu gostaria até de que se tivesse me falado, tivesse chamado, não só a mim, quanto aos outros, para se esclarecer melhor o meu voto, sim. Talvez poderia até ter sido favorável, sim. Aqui dentro desta casa, entrou um projeto de lei do número 010, pedindo-se para a contratação de um funcionário que poderia, do concurso do ano 2015. Vereador, por gentileza, explicações pessoais hoje durante a sessão. Por favor, se tiver esse assunto, deixe para o próximo. Muito obrigado, senhor presidente. Maicon Jairo.
gostaria aqui de agradecer a presença de todos. O secretário Fernando, você quiser usar da tribuna, e é até bom que você venha usar, que essa casa tem alguns também questionamentos a saber, a perguntar, não é? Tá, mas eu gosto de perguntar aqui, né, na tribuna aqui, para ficar registrado. Então, é bom que o vereador o secretário faça e venha a essa casa. Tem algumas reclamações de um jogo que teve, umas coisas, então é bom a gente conversar aqui perante a população. Nada mais havendo a ser tratado com a proteção de Deus sobre a Nossa Senhora Aparecida, declaro encerrada a presente sessão.